Olá, trilheiros! Eu sou Edviges Rodrigues, professora de Direito Civil, e separei para tratar com vocês um tema super atual, que são os novos formatos de famílias. Antes da Constituição Federal de 1988, prevalecia o paradigma da unicidade de modelo familiar, onde apenas era reconhecido como entidade familiar aquela constituída pelo casamento, ou seja, a família matrimonial, também conhecida como família legítima. Inclusive, os filhos apenas eram reconhecidos quando oriundos desse relacionamento matrimonial. Após a Constituição Federal de 1988, nós tivemos uma mudança de paradigmas, que hoje prevalece a pluralidade de modelos familiares. O legislador constituinte, lá no artigo 226 da Constituição Federal, ao lado da família matrimonial, permitiu que uma entidade familiar seja constituída através da união estável, que, de modo oposto ao casamento, não exige nenhuma formalidade nem para sua constituição, nem para sua dissolução. Apenas exige o preenchimento de determinados requisitos, tais como uma união pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. Também o legislador reconheceu de modo expresso a família monoparental, que são as famílias formadas por apenas um dos genitores e a sua prole, muito comum na nossa sociedade. Por mais que o legislador reconheceu de modo expresso esses três formatos de família, nós temos todo um consenso doutrinário jurisprudencial no sentido de que esse rol ele é meramente exemplificativo, ou seja, existem sim outros formatos de famílias reconhecidos pelo nosso ordenamento jurídico. A exemplo das famílias homoafetivas, que em 2011 o STF possibilitou as uniões estáveis homoafetivas e no mesmo ano o STJ também permitiu os casamentos homoafetivos. Também temos as chamadas famílias anaparentais. A família anaparental é aquela constituída sem a presença de pais. Por exemplo, podemos ter uma família constituída pelos seus avós e os netos, pelos tios e seus sobrinhos, ou até mesmo por um grupo de irmãos. Também temos a chamada família mosaico, que também é conhecida como família reconstituída ou família recomposta. Essa família ela é formada por integrantes, membros de uniões anteriormente desfeitas, que agora se uniram em um novo relacionamento. Muitas vezes, essas pessoas, nesses relacionamentos anteriores, elas tiveram filhos e agora, nesse novo relacionamento, elas também tiveram filhos. Desse modo, as famílias mosaico, elas podem ser muito bem ilustradas pela célebre frase: os meus, os seus e os nossos. Também temos as chamadas famílias multiparentais, que são muito comuns, inclusive, serem decorrentes dessas famílias mosaico. As famílias multiparentais, nós temos uma coexistência de uma parentalidade biológica e uma parentalidade socioafetiva, sem que uma anule a outra. Em 2016, o STF permitiu, então, o reconhecimento dessa dupla parentalidade, ocasionando essa chamada multiparentalidade. E hoje, inclusive, é possível o reconhecimento dessa filiação socioafetiva, possibilitando essa multiparentalidade direto nos cartórios, desde que sejam preenchidos determinados requisitos que constam lá das resoluções 63 e 83 do CNJ. Também temos as famílias simultâneas, que são aquelas famílias onde temos dois núcleos familiares coexistentes. Essas famílias têm um integrante em comum, então nós podemos ter um casamento e uma união estável ou duas uniões estáveis, sendo que ao menos um dos integrantes é comum às duas famílias. Os nossos tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, não reconhecem, essa possibilidade da formação dessas famílias simultâneas, desse segundo núcleo familiar, sob a justificativa de que seria uma afronta ao princípio da monogamia.
Desse modo, não seria possível, então, a formação desse segundo modelo familiar. Entretanto, alguns tribunais reconhecem sim a possibilidade da existência desses dois núcleos familiares concomitantes, independente do formato deles. Então, poderemos estar diante de um casamento e uma união estável, dois casamentos, pouco importando se, inclusive, aquele primeiro relacionamento tenha sido desfeito através de uma separação de fato, por exemplo. E também temos as chamadas famílias poliafetivas. As famílias poliafetivas, ao contrário das famílias simultâneas, elas são constituídas por apenas um núcleo familiar com 3 integrantes ou mais, sendo que todos eles se relacionam de maneira amorosa e afetiva. Em 2012, foi lavrada na cidade de Tupã a primeira escritura pública de união estável poliafetiva, em que essa família declarou, então, viver em uma união estável. Depois disso, outras escrituras foram lavradas. Entretanto, em 2018, o CNJ proibiu a lavratura de novas escrituras, alegando que situações contrárias à lei não podem ser objeto de ato notarial, e desse modo, aquelas escrituras que já haviam sido lavradas também não tem efeitos de direito das famílias e das sucessões, mas apenas direitos obrigacionais entre os seus integrantes. Pois bem, as considerações são essas, espero que vocês tenham gostado e um abraço.